Padre Paulo, vamos voltar na nossa conversa? Ver se a Juliana tem aí alguma coisa. O Daniel faz a seguinte pergunta: por que as cartas de Santo Inácio de Antioquia não entraram na Bíblia como as cartas de São Paulo, João e Pedro? Bom, as cartas de Santo Inácio não entraram na Bíblia porque na Bíblia entraram só os livros que foram escritos por apóstolos ou por, aspas, varões apostólicos. Ou seja, pessoas que ou eram apóstolos ou estavam intimamente ligados aos apóstolos e estavam já escrevendo uma doutrina em nome dos apóstolos. Não é? Portanto, é a palavra, digamos assim, apostólica. As cartas de Santo Inácio nunca foram reconhecidas como cartas escritas por apóstolos, porque Santo Inácio não era um apóstolo, não é? E nem era um varão apostólico no sentido em que ele conheceu os apóstolos, sim, mas ele estava escrevendo cartas em nome dele, não em nome de um apóstolo, né? Tem muita gente, os exegetas atuais fazem especulações, por exemplo, que carta de São Paulo a Timóteo, não foi escrita por São Paulo coisa nenhuma, foi escrita por um cara aí, porque o vocabulário é bem diferente daquele de São Paulo, portanto não foi escrita por São Paulo. Tudo bem, pode não ter sido escrita por São Paulo, mas foi escrita por uma pessoa que tinha a consciência de que estava escrevendo a doutrina de Paulo. E a igreja reconheceu essa pretensão dele, não é? A igreja reconheceu que a pessoa que escreveu a carta a Timóteo estava realmente expondo uma doutrina que era a doutrina apostólica ligada ao apóstolo São Paulo. É exatamente esse reconhecimento, porque é importante a gente entender esse fenômeno, professor, que Deus inspira, né, aquele que fala a sua palavra, mas ele tem também que inspirar a igreja que ouve. Como está escrito no Evangelho de São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então a igreja reconhece a voz. Como é que a Bíblia foi escrita? Não é? A Bíblia foi escrita assim. Como é que foi? Perdão, como foi escrito? Foram selecionados os livros da Bíblia? Foram selecionados assim. Chegava uma pessoa com um livro, dizia, olha, tem esse Evangelho aqui. Aí o velho bispo, ou então o Papa, sentava, leia para mim. Às vezes o bispo era até analfabeto. Leia para mim. E começava lá a ler. Ele ouvia aquilo e disse, este é Jesus. Pode escrever na lista, porque esse daqui a gente pode ler na missa. Aí de repente chegava com outro livro lá, maluco, do Evangelho de Judas, Evangelho carpocraciano, não sei o quê. O bispo chegava, não, esse não é Jesus. Porque não estava na tradição, não estava naquilo, na fé apostólica. Então a Bíblia existe, gente, graças a Deus, porque a Igreja Católica foi fiel à palavra de Deus. E não só um bispo, né, Padre Paulo, mas os concílios, né? Concílio de Cartago III, do tempo de Santo Agostinho, Concílio de Cartago IV, Concílio de Trullos. Sim. Quer dizer, então eram os bispos reunidos que interpretavam. Quer dizer, então aí o Espírito Santo estava ali. Aí quando você chega e diz que em 313, com Constantino, quando o cânon da Bíblia não estava nem estabelecido direito, a igreja já traiu a fé e se tornou uma espécie de macumba, né? Quando você chega e diz que a igreja abandonou a fé cristã e se tornou sincretista, você está pondo em risco a sua própria fé bíblica, meu irmão. Porque se você acha que a igreja tão cedo traiu a Cristo, então, como é que você vai explicar a Bíblia? Como é que você vai explicar esses 27 livros? Porque a igreja ainda estava no processo de debate desses livros. Não é? Então, se a igreja traiu, então também jogue fora a sua Bíblia.